Tem uma palavra no meu coração, tem muitas palavras no meu coração, né? Essa que é a realidade. Hoje eu estou com muitas palavras no meu coração, assim, tenho recebido do Senhor algumas diretivas e eu não quero ser aqui chato de estar toda hora tentando encher sua paciência pela internet, mas, irmãos, nós estamos vivendo em dois rios aqui. Tem o rio que Deus preparou para a gente mergulhar nas Escrituras, mergulhar no seu coração, mergulhar na sua presença. E tem o rio também do entretenimento, que o diabo sempre prepara. Sempre que Deus traz uma palavra genuína, Satanás também prepara um rio de entretenimento. E é justamente nesse rio que eu não quero circular, no rio do entretenimento, né? Eu quero circular no rio da palavra, aproveitar esses dias de a gente em casa e liberar palavras proféticas. Tenho recebido muitos convites para fazer live com muita gente, mas eu estou priorizando algumas direções, os irmãos me perdoem, estou priorizando algumas direções da parte de Deus para trabalhar nesses dias. Então daqui a pouco eu estou indo lá para o meu Vansed, eu e mais 4 pessoas, nós vamos em 5 pessoas, o câmera, né? Quem vai botar no ar, o Reuel que vai ministrar o louvor junto. E nós vamos lá transmitir o culto ao vivo para você. Não vai ter ninguém, mas você vai cultuar a Deus no culto da noite conosco. Mas tem uma palavra agora que está em Hebreus. Hebreus tem sido assim, nosso estandarte nesses dias, né? Tem sido nosso estandarte. Sexta-feira de manhã eu vou fazer uma live com o Felipe Vilela. Quinta-feira às 18 horas vou fazer uma live com o meu genro Rafael Lopes lá de Portugal, né? Sexta-feira de manhã, 9 da manhã com o Felipe Vilela. A nossa todo dia ao meio-dia está de pé, viu? A nossa todo dia ao meio-dia está de pé. Hoje é uma extraordinária por causa do domingo, né? Domingo a gente tem 3 cultos, então eu vou aparecer 3 vezes. De manhã aqui, agora, um pouquinho também, e à noite no culto das 19h30 já no canal do meu Vansed. Amém, queridos? Deus abençoe você então. É isso aí. Deixa eu ler Hebreus, capítulo de número 4 do livro de Hebreus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim, ó: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo mas temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Eu vou repetir. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Precisa falar mais? Não. Precisa falar mais? Você acha que o nosso Deus perdeu o controle de tudo? Você acha que o nosso Pai está descontrolado? Está andando de um lado para o outro na eternidade, dizendo, e agora, o que é que eu vou fazer? Você acha que o nosso Pai chegou atrasado? Não. Atraso, né? Deus, atraso é defeito de quem está com pressa, ou melhor, tem gente que diz assim, Deus está com pressa. Não, pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não está atrasado, Ele está exatamente onde precisa estar, o seu trono está exatamente. É nós que precisamos nos achegar ao trono da graça, nos arrepender, nos colocar debaixo do sangue do Cordeiro, nos colocar debaixo do sangue da cruz, pedir a sua graça, a sua misericórdia, pedir a atenção que
de Deus que o Senhor é bom. As mãos não estão encolhidas que não possam nos abençoar, nem os seus ouvidos estão tapados que não possam nos ouvir. Temos recebido inúmeros telefonemas aqui em casa nesses dias, pessoas de várias partes pedindo ajuda. Irmãos pedindo ajuda, pastor, nos ajude. E a gente, hoje até vou fazer algumas coisas que eu preciso fazer para ajudar alguns irmãos. Vamos trabalhar a igreja. Está na hora da igreja buscar a face do Deus vivo, chegar ao trono da graça. Cheguemos-nos ao trono da graça. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu diria: cheguemos-nos ao trono da graça. Cheguemos-nos à presença de Deus, cheguemos-nos ao trono da graça. É isso que nós queremos, nos achegar a esse lugar. É aqui que nós recebemos misericórdia, no trono da graça. Aqui é o lugar certo de se arrepender, de buscar a santidade de Deus, de buscar a sua glória. João capítulo 1, versículo 12 e ao versículo 14. João, deixa eu ler aqui para você. Oh, aleluia. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas todos nós que recebemos aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Aleluia. O verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Sim, ele se manifestou cheio de graça e de verdade. Existe um trono da graça que você pode se achegar, querido. Estava conversando agora com o pastor Juscelio, com a pastora Lulu. Estava conversando também um pouquinho ontem com o pastor Felipe Vilela. Ontem à noite também com o pastor Lapa. Hoje de manhã com o meu irmão Júnior, pastor Júnior lá do... E todos estão falando a mesma coisa. O trono da graça. Graça é simplicidade com complexidade. Como isso, pastor? Simplicidade com complexidade? Simples porque Jesus é simples. Complexo porque parece tão difícil entender a graça que muitos acabam não desfrutando dela, não desfrutam da graça. Por quê? Porque não entendem a graça de Deus. Nós repetimos sempre as mesmas orações, né? Sempre repetimos. Esses dias alguém me perguntou: pastor, por que às vezes o senhor repete as mesmas palavras? Eu estou aqui há tantos anos no Mevão, parece que o senhor prega a mesma coisa há 20 anos. Mas claro, a palavra de Deus é uma só, não tem muitas palavras. Não é pelo muito falar, querido. A palavra de Deus é uma só. Nós repetimos as mesmas palavras e a mesma oração. A pergunta é: nós repetimos porque cremos ou repetimos até alguém crer? Eu particularmente, eu não repito para mim crer, porque eu já creio. Eu repito a palavra, repito a oração e estou sempre repetindo os mesmos versículos, as mesmas frases, as mesmas coisas, pregando a mesma coisa de dia, de noite. Por quê? Porque até que alguém creia, até que o Senhor venha, até que a sua palavra reine sobre a nossa nação, até que a sua palavra entre nos corações e transforme a vida do ser humano, transforme muitas vidas como tem transformado a minha a cada dia. É por isso que eu repito as palavras, eu repito porque alguém precisa crer, amém? A nossa visão limitada da grandeza de Deus não reduz quem Ele é, reduz a ação dele na sua vida, né? Nossa visão limitada da grandeza de Deus não reduz quem Ele é, mas reduz o quê? Reduz a ação dele na sua vida. Porque se você tem uma visão limitada de Deus, é você que não desfruta disso. É você que não desfruta disso. Se acha que Deus te trancou nessa prisão, primeiro, sua casa não é uma prisão. Sua casa é um lar, é um tabernáculo poderoso, glorioso na mão de Jesus. Fique em casa, meu filho. Quem sabe Deus te levou para dentro para retomar, trazer você de volta. É nascer de novo. Quando era para nascer de novo, Nicodemos perguntou a Jesus no capítulo 3 de João: Senhor, como nascer de novo? Voltar ao ventre da minha mãe? Eu volto para o início, volto para o começo. Jesus disse: não, Nicodemo, você que é doutor da lei não sabe dessas coisas. Nascer de novo é voltar às origens. Nascer de novo é voltar à ideia original. A ideia original do Evangelho é que você seja salvo e seja senhor.
Sim, Jesus é Senhor dos senhores, Ele não é Senhor de salvos, dos salvos Ele é Salvador. Ele é Senhor de senhores, de homens que governam sobre a sua vida. Homens que não deixam nenhum vício, nenhuma imoralidade, nenhum mal tomar conta das suas vidas. Eles são Senhor. Então Jesus pode ser teu Senhor. Amém, querido? Então, querido, as soluções do céu, elas nunca serão menores que os problemas da terra. Nunca. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Chegou a hora dos filhos de Deus orarem, buscarem ao Senhor, mas não buscar o Senhor para encher a igreja, buscar o Senhor para transformar o mundo, buscar o Senhor para estabelecer um novo tempo. Amém? A frágil, querido, a frágil voz de oração faz calar todas as vozes do inferno. A sua voz aí no seu quarto, na sua casa, né? A sua frágil voz, a sua cansada voz, a sua voz que você muitas vezes não dá valor, ela pode cessar todas as vozes do inferno. Amém? Todas as vozes do inferno. Nós cremos, querido. Cremos num tempo novo, cremos num tempo onde a glória de Deus está se manifestando. Amém? Não tenham medo, não tenham medo. Amém? É verdade, eu não aguento ficar quieto, com tantas coisas para dizer. Eu não aguento ficar quieto. Hoje é um dia extraordinário porque aqui, né, domingo nós temos 3 cultos. Falei um pouco ao meio-dia, estou falando um pouco agora e daqui a pouco pelo canal do Mevan às 19h50, né, 7h30 da noite, nós vamos estar transmitindo o culto ao vivo, né? Nós, querido, nos desafios do reino de Deus, não há nada fácil. Viver o reino de Deus não há nada fácil, mas também não há nada impossível. Nada é fácil no reino de Deus, mas também nada é impossível, querido. Nada é impossível. Nós precisamos entrar nesse lugar do impossível. Amém? Vamos ficar em casa, mas nós podemos orar por cura. Vamos ficar em casa, mas nós podemos orar pelo trono da graça, pelo trono da misericórdia. Nós podemos clamar ao Senhor, sim. Amém, querido? Nós podemos clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas pedindo aqui para transmitindo para vocês todos aí, todos, amém? Transmita aí, passa para todo mundo. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu passar aqui para vocês. Isso. Deus, por que Deus se fez homem, querido? Deus se fez homem para a gente não precisar se fazer Deus. Amém? Se Deus se fez homens, o Deus, o Pai, Adonai, né, o Senhor, Elohim, se fez homem, né, o Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne. Se Deus se fez homem, por que eu quero me fazer Deus? Se Deus se humanizou, por que eu quero me divinar? Não, o Senhor está nos tirando do salto. O Senhor está derrubando os nossos castelos de areia. O Senhor está derrubando todas as nossas ideias humanistas, toda a nossa fé intelectualizada, todo o nosso platonismo. Sim, platonismo. Nós temos mais de Platão na nossa teologia do que de Abraão. Temos muito mais autoajuda do que ajuda do alto. Temos uma teologia firmada no platonismo, na inteligência dos homens que não conseguem explicar Deus porque não vivem com Ele. Tentam explicar de um Deus que não vivem com Ele. Um Deus nos chamando para viver com Ele. Amém? Nós nos tornamos tão divino, às vezes, que quando nós precisamos ser humano, nós achamos que estamos desviados, né? Às vezes o pregador, eu sou pregador, sei o que eu estou falando. Às vezes a gente se torna tão divino que quando precisa ser humano, ser marido, ser pai, parece que a gente está desviado. Parece que a gente está desviado dentro de casa, não parece? Não, não parece. Deus nos chamou para viver coisas sobrenaturais, queridos, sobrenaturais. Esses dias nós vamos encharcar as regiões celestiais de Bíblia. Vamos encharcar as regiões celestiais de oração, de arrependimento, de lágrimas, de arrependimento. Cheguemos sim ao trono da graça. Eu vou ler de novo para você que entrou agora, que não sabe que texto que eu estou lendo. Eu estou lendo Hebreus 4. Por favor, passa para todo mundo isso aí. Hebreus capítulo 4, versículo 15, eu estou lendo, que diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Eu estou lendo Hebreus capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Amém? Meu conselho para você nesses dias é: fale muito de Jesus. Fale muito. Fale muito de Jesus. Muito. Fale pouco de você e fale nada dos outros. O meu conselho para você nesses dias é: fale muito de Jesus, muito, o dia inteiro, o dia inteiro. Cante Jesus, adore o Senhor, cante muito sobre Ele, fale muito sobre Ele, fala pouco de você. Você agora não interessa, o que interessa é Jesus. E fale nada dos outros, não toque na vida dos outros. Amém? É o momento de você se arrepender. Você que vai para a internet falar mal da vida de todo mundo. Você que vai para a internet falar mal de pastor, dá o nome deles. É hora de você se arrepender. É hora de você se arrepender. Você que usa as redes sociais para atacar a igreja, para falar mal dos outros. Deus está vindo sim, querido. Está vindo, e agora eu estou profetizando. O Senhor está vindo sim, está alinhando a sua igreja, está nos tirando da nossa agenda e nos levando para o calendário dele. Nós vamos viver o calendário de Deus esses dias. Queira você ou não. É o Senhor que vai fazer uma nova configuração. Embora estejamos todos na mesma dimensão, mas os níveis são diferentes. É como um prédio. Eu moro aqui no 9º andar do edifício. Eu no 9º andar vejo coisa que quem mora no primeiro não vê. Ou seja, nós estamos na mesma dimensão, mas estamos em níveis diferentes. Deus está elevando o seu nível, mas por favor, fecha a sua boca. Deus tem riquezas, recursos para transferir de mão. A minha pergunta é: seu coração está puro para que Deus possa te dar isso? Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se você não está puro, se você não está são, se você não está transformado pelo Evangelho, Deus não vai te dar nada. Você vai perder o que tem ainda, até o que tem lhe será tirado. Sim, porque é a palavra de Deus. Então se prepare, se prepare. Se prepare para viver o novo de Deus nos próximos dias. A agenda de Deus requer um novo tipo de homem nos próximos dias. Amém? Um novo tipo de homem. Então eu vou deixar meu conselho para você. Prega muito sobre Jesus. Canta muito Jesus. Fala pouco de você e fala nada dos outros. Nada. Tá entendendo? Nada. Não fala nada dos outros. Não é hora de falar de ninguém. É hora de fechar a boca. É hora de calar a boca, e é hora de ouvir os céus, ser divinamente instruído pela glória de Deus, como foi Noé em Hebreus 11:7. Divinamente instruído. A religião, querido, ela tem que acabar. Esse espírito religioso que tem tomado conta da igreja evangélica tem que acabar. Religião é tudo que você faz para Deus sem desejar ser íntimo de Deus. Marca isso. Religião é tudo que você faz para Deus sem desejar ser íntimo de Deus. Religião é tudo que você faz para Deus sem desejar ser íntimo. Você só trabalha, você só funciona, mas você não flui. Cale a boca. Escute o que o Senhor está dizendo. Não traga confusão nesses dias. Não tenha certeza. Não traga confusão. Nem todo sonho foi Deus que falou, nem toda visão foi Deus que mostrou, nem toda palavra Deus quer que você libere agora. Amém? Por favor. A forma dele nos mostrar que Ele está no controle, qual é? Qual é a forma de Deus me mostrar que Ele está no controle, Luiz Hermínio? É nos colocar em situações que nós não podemos controlar. Qual é a forma de Deus me mostrar que Ele está no controle? É me colocar em situações que eu não posso controlar. É isso que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo isso. Religião é isso, é tudo que você faz para Deus sem tentar, sem desejar ser íntimo dele. Eu vou falar de novo o que eu falei de manhã. Deus não quer te usar, amigo.
Deus quer te possuir. Então não vai para a internet falar se Deus não te possui. Não vai falar coisa que Deus não te possui. Se Deus não te possui, isso é coisa da sua cabeça. É coisa da sua teologia. Não é coisa do Espírito. O Espírito está falando nesses dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a face de Deus, do Deus Altíssimo. Pastor, mas eu estou indo buscar graça de Deus. Graça não é algo, graça é alguém. Jesus é o Senhor da graça. Cheguemos ao trono da graça. Graça não é algo, graça é alguém. Graça é inerente àquilo que Deus é. Graça é o fruto do seu amor, é o fruto da sua misericórdia. Graça não é uma coisa, é uma pessoa. Ele se manifestou cheio de graça e de bondade. Graça é Ele. Então fale muito dele nesses dias. Não tente trazer acusação para os outros. Não pregue o evangelho acusador. Amém? Por quê? Porque você faz parte dele. Você também é igreja. Você também está sendo tratado como eu estou sendo tratado por Deus. Todos estamos sendo tratados. Amém? Alguns em níveis mais fortes, outros em níveis mais fracos. Eu sei que eu estou sendo tratado num nível muito forte. Graça é graça, meu amigo. Graça é maravilhosa. Graça é alta, graça é profunda. Graça é simplesmente abundante. Você não consegue pegar porque ela é grande demais. Você não consegue alcançar porque ela ama demais. Não tente explicar o amor de Deus agora. Não tente explicar. Quando Moisés desceu do monte e quebrou as tábuas, Deus não mandou quebrar as tábuas. Deus mandou quebrar as tábuas, Moisés? Não mandou. Por isso que as segundas tábuas foi Moisés que escreveu, não foi Deus. Porque Deus não mandou quebrar. Quando Moisés quebrou as tábuas diante do povo, o que ele estava dizendo? Ele estava mostrando para o povo que Deus está virado. Mas Deus não está virado. Quem está virado era Moisés. Quem está virado era Moisés, meu irmão. Quando Deus mandou Moisés ferir a rocha, Moisés feriu. Quando Deus disse, não fere mais, agora fala com ela, Moisés feriu. E funcionou, porque funciona. Amém? Se for falar coisa agora, funciona. Se você for trazer confusão agora, funciona. Se você for criar alguma teologia, alguma ideia agora, se você der nome para o coronavírus, se você tem gente ungindo pessoas, dizendo que é unção contra o corona, para com isso, gente. Vamos parar de besteira, vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus, vamos passar óleo de peroba na cara, amém? Para deixar de ser cara de pau, e vamos fazer a obra de Deus, como é para fazer, com amor, com lágrimas nos olhos, com paixão no coração, amém? Brilhando como o sol, brilhando como o fogo. Vamos parar de fazer besteira, de prometer unção, o óleo que vai liberar, vai curar você do corona. Deus nunca precisou de óleo para libertar ninguém. Ele pôs a mão e os curou. Ele passou barro e os curou. Ele cuspiu na boca e os curou. Ele passou saliva nos olhos e os curou. Ele cura porque Ele é Deus. Aleluia. Então não inventa moda. Não é hora de inventar moda, de trazer confusão, de gerar um monte de confusão. A internet está cheia de gente fazendo confusão. Por favor, aproveite a internet. Se não tem nada para falar, fique em casa. Se Deus não te deu autoridade, fique em casa. A autoridade não vem por conquista, vem por renúncia. Não importa quantos seguidores você tem na internet, importa o quanto você renuncia pela glória de Deus. Se isso é que importa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar de amor, vamos falar de vida, vamos repartir o pão. Vamos tirar o dinheiro que está em casa guardado e repartir com quem não tem o que comer. Vai para a fila do mercado e dá dinheiro para alguém que não tem o que comprar, que não tem dinheiro para comprar. Ajuda, vamos para cima, vamos ser igreja. Ó, meu irmão, vou te falar, viu? Graça é isso. Se achegar ao trono da graça é isso. Só a maravilhosa graça, só a graça coloca uma mulher como Raabe na genealogia de Jesus. Só a graça coloca Tamar na genealogia de Jesus. Só a graça coloca Batseba na genealogia de Jesus. O puro Jesus. Sim, só a graça chama um adúltero de homem um segundo o coração de Deus. Só a graça faz isso.
Então não tente diminuir a graça de Deus pelo caos. Não tente diminuir o amor de Deus por causa do caos. Não tente diminuir o propósito de Deus por causa do caos. O caos não é nada diante da soberania do Todo-Poderoso. Só isso, só a maravilhosa graça poderia dar a Salomão sabedoria. Um homem que foi concebido de um adultério depois, concebido por uma adúltera para reinar em Israel. E Deus deu a sabedoria para ele que outro homem não teria. Só a graça poderia receber o filho de volta depois de ele ter desperdiçado a herança. Só a graça poderia prometer o paraíso para um ladrão pendurado numa cruz. Só a graça poderia ir atrás de Pedro depois de ele ter negado 3 vezes. Só a graça poderia chamar Pedro para cuidar das ovelhas. Não tente diminuir o amor do meu Jesus nesses dias. Jesus ama e pronto, e pronto, e pronto, e acabou. Só a graça poderia transformar um homem, o implacável Saulo de Tarso, no Paulo. O homem perseguido, o perseguidor passou a ser perseguido. Nada que eu e você podemos fazer para amar mais a Deus. Você pode fazer alguma coisa para Deus te amar mais? Não pode. Se você não pode fazer nada para Ele te amar mais, você também não pode fazer nada para Ele te amar menos. Ele te ama de qualquer jeito porque Ele te ama. Agora, claro, os juízos de Deus, os favores de Deus, a justiça de Deus, os juízos de Deus tem em tempo oportuno. E no tempo oportuno, o que é que eu faço? No tempo oportuno, capítulo 4, versículo 16 de Hebreus diz assim, ó: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nenhuma quantidade de renúncia, querido, nenhuma quantidade de conhecimento recebido, nenhuma quantidade de evangelização que você possa fazer, de missão, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Ele não irá além do que Ele já está. Ele nos ama. Agora, confiança é uma coisa. Deus ama a todos, mas não confia em todos. Deus confia naqueles que se achegam ao trono da graça. Deus confia naqueles que não só pregam, mas transmitem o amor do seu coração. Amém? E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Nada. Nenhuma quantidade de orgulho, racismo, ou imoralidade, pornografia, adultério, ou mesmo homicídio. A graça já significa que Deus te ama tanto quanto é possível um Deus infinito, eterno te amar. Isso é graça, meu amigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, se achegue ao trono da graça. Graça, ela não torna as coisas mais leves. É melhor, ela não torna as coisas mais fáceis, mas ela torna as coisas mais leves. Amém? Quero deixar essa palavra para você. Se você usar graça para fazer errado, se você usar graça para fazer algo errado, você teve então uma experiência com os aspectos de Jesus, mas não com a pessoa de Jesus. Se você usa graça para fazer coisa errada, para depois se justificar por ela, a graça não é um tapete que você esconde sujeira embaixo. A graça é uma oportunidade para voltar, e é exatamente o que nós estamos fazendo, voltando às origens, voltando em alguns lugares. Graça não torna mais fácil, mas torna mais leve. Graça não é uma licença para você fazer errado, mas é uma porta para você voltar se você fez errado. Mas se você continua usando a graça para fazer coisas erradas, então você nunca teve uma experiência com Jesus. Você teve experiência com a igreja, com a obra, com o púlpito, com o microfone, com a música, com o instrumento, mas não com o Jesus Cristo, com o meu Jesus, não. Porque o dia que você tiver uma experiência com Jesus, você nunca mais vai usar a graça para fazer coisa errada, para falar coisa errada, amém? Para falar coisa errada. Como diz o meu amigo Marquinhos, né? O Marquinhos que fala isso, o Marquinhos Almeida que canta, né? Que o sagrado se tornou hilário. Não torne o sagrado hilário. O sagrado é sagrado e ponto final. Amém? Trate o sagrado como santo. Não brinque com a santidade de Deus. Cuidado com a sua vida,
que brinca com a santidade de Deus. Nós estamos vivendo em tempo onde o trono da graça está posto. E Deus está dizendo, venham. Venham para o trono da graça. Venham porque eu quero curar. Eu não estou pregando para ímpio não, viu? Eu estou pregando para crente. Para crente, eu estou pregando para crente que vai na igreja. Que precisa se converter. Que precisa tomar uma posição de parar de olhar para a vida dos outros, de olhar para a sua vida, parar de medir a febre dos outros e botar o termômetro debaixo do seu braço e medir a sua própria febre, medir a sua própria imoralidade, medir o seu próprio coração, né? Examine o homem a si mesmo na mesa com Jesus. Quando você está na mesa com Jesus, você não examina a vida dos outros. Naquele dia na ceia, quando Jesus disse, alguém vai me trair, nenhum discípulo disse, é ele, é ele, é ele. Não, todos perguntaram, por acaso sou eu, Senhor? Porque na mesa da aliança, você não aponta o dedo para o outro, você aponta o dedo para você. Na mesa da aliança, você não diz, ele vai te trair, você diz, por acaso sou eu que vou te trair, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? O Senhor está te trazendo para a mesa da aliança. Na mesa da aliança, você não aponta o dedo para os outros. Na mesa da aliança, você aponta o dedo para você. Naquele dia, Jesus não apontou o dedo para ninguém. Ele disse, examine o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. Estamos em casa na mesa da aliança. Não é hora de ficar julgando os outros, apontando o dedo para os outros. É hora... É hora de sentar na mesa com Jesus e dizer, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu que estou te traindo, Senhor? Por acaso sou eu que estou te traindo, Senhor? Na mesa da aliança você não aponta. Sabe por que muita gente fica apontando o dedo para os outros? Porque não está na mesa da aliança. Na mesa da aliança, você só vê você não vê mais ninguém. Na mesa da aliança, você não enxerga mais ninguém, você só enxerga você mesmo. Por isso, Deus nos tirou do púlpito e nos trouxe para a mesa. É na mesa que você tem que se examinar agora e perguntar, por acaso sou eu, Yeshua? Por acaso sou eu, Senhor, que estou usando de engano, que estou fazendo coisas erradas? A mesa da aliança não se aponta um dedo para o outro, se estende a mão para o outro e se aponta o dedo para si mesmo. A mesa da aliança você não aponta para o outro, você aponta para si mesmo. Na mesa da aliança você só vê você mesmo, você não consegue ver o pecado dos outros, você só vê você mesmo. No trono da graça, Isaías, quando chegou no trono da graça, ele disse, ai de mim, que vou perecendo. Até ali Isaías dizia, ai de ti pecador, ai de ti prostituta, ai de ti bebedor de vinho. Mas no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, então eu disse, ai de mim. Ai de mim. Um homem que vive no trono da graça, que vive na mesa da aliança, trono da graça e mesa da aliança, essa é a mensagem. Trono da graça e mesa da aliança. Foi isso que Jesus está permitindo a gente viver nesses dias. Saia dessa mesa que não vai levar você ao lugar de libertação. Eu declaro, igreja brasileira, igreja da Europa, igreja da África, igreja da Ásia, igreja da Oceania, igreja da América do Norte, da América do Sul, igreja de todos os continentes, voltem para o trono da graça e para a mesa da aliança. Parem de olhar a vida dos outros e olhem só para a sua. Parem de criticar os outros e comecem a criticar suas movimentações, os seus erros, as suas dificuldades. Marca isso aí, Pita. Trono da graça e mesa da aliança. Essa é a mensagem desta tarde para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, se você usa graça para fazer coisa errada, saiba de uma coisa: você nunca teve uma experiência com Jesus. Você teve uma experiência com os aspectos de Jesus. Você teve uma experiência com algumas coisas acerca de Jesus.
mas nunca teve uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo vai levar você para a mesa da aliança e vai levar você. Eu vou marcar isso aqui porque isso aqui veio agora. Trono da graça e mesa da aliança. Sim. Trono da graça e mesa da aliança. Isaías capítulo 6 e Hebreus 4:16. Quem já teve no trono da graça e na mesa da aliança não está falando mal de ninguém, está simplesmente cuidando da sua vida. Foi isso que Jesus parou. Quem sabe o Senhor não está parando você de cuidar da vida dos outros para você cuidar da sua. Você está tentando ensinar aos outros uma coisa que você não vive. Quem sabe não é isso, querido. Quem sabe o Senhor não está fazendo isso. Essas 3.000 pessoas, 3.040 pessoas que estão aqui comigo, quem sabe o Senhor não quer nos ensinar algo. O trono da graça e a mesa da aliança. Qual é a diferença da graça e da aliança, pastor? E da graça e da lei? Na lei, ele visita a maldade até a 4ª geração. Na graça, de maneira nenhuma me lembrarei dos seus pecados. Na lei, Moisés transforma no primeiro milagre a água em sangue, trazendo morte. No primeiro milagre de Jesus, ele transforma a água em vinho, trazendo celebração. Por quê? Porque a graça celebra. Eu li isso em algum lugar. A graça celebra. Graça é uma escada rolante. Eu li isso em algum lugar. Graça é uma escada rolante. Não é você que sobe ela. É ela que sobe você. Então, quem sabe o Senhor não está te ensinando, crente. Quem sabe, cristão, pastor, meu amigo, discípulo do Senhor Jesus Cristo. Quem sabe o Senhor está dizendo, você estava usando a graça para fazer coisas erradas. Agora eu estou te trazendo para o trono da graça e para a mesa da aliança. Não é hora de você olhar os outros, é hora de você dizer, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Amém, querido? Pensa nisso. Amém? Então, graça é uma escada rolante. Não é você que sobe ela, é ela que sobe você. O que é que eu posso falar mais? Filhinhos, falo isso para não pecares, mas se pecares, tem um advogado, que é Jesus Cristo, não um juiz. 1 João capítulo 2, versículo 1. Querido, a transição dos discípulos de João, quando João chama os discípulos de segue Jesus, que está lá em João capítulo 1, versículo 35 e 39, os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus, onde tu moras? Eles estavam no deserto. Jesus os leva para casa e os ensina o dia todo. Ou seja, o Senhor está nos levando para casa para nos ensinar, né? O Senhor está nos levando para casa para nos ensinar. Eu creio que isso está acontecendo. O Senhor está nos ensinando. Querido, o perdão de Deus, ele nunca vem sozinho para a sua vida. Se nós estarmos usando a graça de púlpito para continuar fazendo coisas erradas, é porque a gente nunca teve um encontro com Deus e ponto final, tem que assumir. Eu nunca tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com o Evangelho, tive um encontro com a igreja, mas eu nunca tive um encontro com a glória de Deus. O Senhor quer nos livrar do quê? De tudo. Da culpa, o Senhor quer nos livrar do remorso, o Senhor quer nos livrar da vergonha, o Senhor quer nos livrar da lembrança, né? Deus afoga tudo isso no mar do esquecimento. Agora, nós somos participantes, tanto do favor, quanto dos juízos de Deus, do clamor da terra pela manifestação dos filhos de Deus. Somos participantes, né? O perdão apaga tudo, querido. Você já pensou se Davi, se Pedro, todos os outros fossem perdoados da culpa dos seus pecados, mas continuassem com remorso, com vergonha, com lembranças do passado? O perdão de Deus na cruz apagou tudo. Só que não apagou o plano eterno de Deus. O plano eterno continua. Nós fizemos parte dele, sendo bons ou sendo maus. Estamos dentro, né? O anjo da morte passou lá em todo o Egito. Quem tinha sangue na porta e quem não tinha sangue na porta. A praga pegou todo mundo lá no Egito. Mas quem estava debaixo da mão do Senhor subsistiu. Esteve debaixo da graça, né?
O perdão de Deus apaga tudo. Então, não saia da graça para viver justiça própria. E é o que muitas pessoas hoje ainda acham, né? Eu também já achei um dia, que a minha santidade... Irmão, deixa eu falar uma coisa séria para você. Se toda a santidade que você adquiriu é só fruto do seu esforço, isso não é santidade, é orgulho religioso. Santidade, o Senhor me santifica, né? Não torne a graça inútil. Agora, pela graça eu entro, agora sim eu preciso me santificar. Paulo diz assim, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, Paulo diz assim, ó, pela graça de Deus eu sou o que sou por causa da graça, mas eu não tornei a graça inútil. Ou seja, trabalhei mais do que os outros. Paulo entrou pela graça, mas ele não disse, eu não fiquei sentado esperando as coisas acontecer. Eu entrei